conversou, quando a gente aprendeu a falar, a fazer tabela, frequência é a quantidade de vezes que um dado aparece. Então, para eu não precisar ficar escrevendo assim, número de peças com defeito, né? 27 dias. 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Eu pego e escrevo uma tabela, né, que indica que tem duas vezes deu 0 defeitos, 4 vezes deu um defeito, 10 vezes deu 2 defeitos e assim vai, né? Uhum. Agora, qual é a média de defeitos, no caso aqui por dia, né? Já que a gente está falando de dias. Para isso, a gente vai precisar calcular, de novo, igual no problema anterior, a quantidade de defeitos total e dividir pela quantidade de dias total. Só que como é que a gente vai calcular a quantidade de defeitos total? Não dá para simplesmente somar, como foi no caso aqui, né? Nós vamos ter que levar em conta a frequência para multiplicar o valor da frequência pela quantidade de defeitos. Então, 0 vezes 2, né? 4 vezes 1, 2 vezes 10, 3 vezes 6, 4 vezes 5. E quando você soma todas essas multiplicações que eu acabei de falar, você vai ter a quantidade total de defeitos, certo? A ideia Uhum. é essa. Então, é o que ele faz aqui. Nisso vai dar um valor aqui em cima, né? Vai dar 20 mais 18, que é 38, mais 20 de novo, que é 58, mais 4, que é 62, dividido por 27, 62, ou seja, são 62 defeitos que deu nesses 27 dias. Faço a divisão, encontro a média de defeitos por dia, que é 2,3, beleza? Uhum. Então a tabela de frequência, ela está aí para orientar, para agilizar essa soma também. Maravilha. Eu esses dias pedi o exercício para a pessoa calcular a média aqui nessa situação e ela chegou num valor de idade que estava fora aqui. Ela cometeu algum errinho. Vamos ver se você vai cometer esse errinho, tá bom? Não tem nenhuma Uhum. pegadinha aqui, foi viagem dela mesmo. Então, quando você puder me dizer qual é a média de idade dos usuários de droga aqui, você me fala, beleza? Tá. Vai lá. E aí, falou?
Bom, aparentemente aqui para mim deu 19,9 aproximadamente. 19,9 parece um número razoável para média, né? Afinal de contas, está no meio, né? Sim, E legal, legal. Parece que é isso mesmo. Então, eu acredito que você, já que você não me viu a foto, né? Eu acredito que você tenha multiplicado os valores. sim. Se quiser eu posso te mandar a foto aqui. Tá, pode ser, vamos ver aí como é que você fez. Não é como se eu tivesse colocado todos os termos aqui para multiplicar, mas eu coloquei os três pontinhos ali, assim, tudo mais, só para não ter que ficar escrevendo tudo. E daí o resto eu fiz Ah, na calculadora. só para eu ver se você entendeu a lógica, né? Ou como você Tranquilo. mostra a lógica pro seu prof. Pronto. Vejamos. Eu esqueci de colocar Então um mais. tá, você multiplicou, depois somou, maravilha. Então assim que a gente faz a média quando nós temos classes discretas, né? Agora quando a gente tem essa, ou melhor, quando nós temos colunas ali, as linhas de um jeito normal, discreto, etc. Às vezes Uhum. a gente tem as classes feitas dentro de um intervalo, né? A gente já fez isso bastante. Por exemplo, nessa situação aqui. Nessa situação aqui, para você calcular a média, você vai ter que encontrar o ponto médio da classe. É o que ele chama de PM aqui. Sim. E daí fazer a mesma conta, né? O que seria o PM? Seria, ou melhor, como obtê-lo, né? Você soma os extremos das classes e divide por 2. Assim, você vai ter o ponto médio da classe, né? Por exemplo, aqui se eu somar, bem, vai dar 3,5. Uhum. Dividido por 2, 3,5 é 1,75. Faz todo sentido do mundo 1,75 estar No mesmo. entre os dois caras aqui. Uhum. Muito bem. Show de bola. Eu não vou te pedir para fazer, porque isso é bem óbvio. E um tanto quanto chato. Agora, a mediana, né? A mediana é um novo esquema de compreensão do que está na metade, no meio do caminho, né? É uma Sim. coisa que a gente normalmente não usa na escola, mas ela faz muito mais sentido em determinados contextos. Então, a mediana, resumidamente, é o que está escrito aí. Você divide 50% para trás dela, 50% para frente dela. Uhum. Então, mediana seria aquele dado que está exatamente no meio. Às vezes é mais fácil de obter ela, às vezes não é tão fácil assim. Vamos ver alguns casos aqui, por exemplo. Quando a quantidade de dados. Tu até fez uma prova sobre isso, né? Você estava me contando sobre ter errado ao, ao fato de ter encontrado a posição e não o valor dela, né? Sim. Como é que a gente encontra a posição da mediana? Se nós temos um n ímpar, n mais 1 dividido por 2. Isso vai nos dar a posição. Então, por exemplo, nesses dados aqui, como você pode ver, nós temos um n igual a 5. 5 mais 1 é 6, dividido por 2 dá 3, ou seja, o terceiro elemento do raw vai ser a nossa mediana. Mas Tá. 3 não é o valor da mediana. 3 é a posição da mediana. Então, a gente olha lá no Uhum. raw, os valores em ordem crescente, dá 3, não é mesmo? Tá. Maravilha. Então, com isso a gente encontra a mediana. Show de bola. Então significa que o 3, como você, ou melhor, a terceira posição, como você pode ver, divide 50% para trás dele e 50%, metade, né? Para Uhum. frente dele. Sim. Muito bem. Agora, quando for par, né? Só que tem um detalhe aqui, né? Antes de a gente seguir para valores mais altos, vamos tentar fazer um exemplo mais chatinho para valores pequenos. Como você pode ver aqui, o tamanho do nosso espaço a mostrar é 11.
Uhum. Então, como é que eu faria para encontrar a mediana? 11 mais 1, 12, divide por 2 dá 6, Uhum. né? Tá. Agora, como é que eu vou usar isso para encontrar a mediana? Porque eu não tenho, né? Os dados em ordem para encontrar de fato o que está sendo dito, não é Sim. mesmo? Então, ah, ferrou. Ou será que não ferrou? Não, se a gente entende a ideia de que frequência é a quantidade de dados. Então, Uhum. por exemplo, aqui até o 1 eu tenho um dado só. Quando a minha variável vale 2 eu tenho 3. Aqui eu já acumulei 4, né? Tanto é que na Uhum. acumulada já está 4. Sim. Para 3 eu já acumulei 9 porque eu tenho 5 aqui. Então vamos dizer assim: o quinto termo, o sexto termo, o sétimo termo, o oitavo termo, o nono termo, todos eles estão dentro dessa classe, não é mesmo? E Sim. quem é que me interessa para encontrar a mediana? É o sexto elemento, que vai estar aqui dentro, como eu já falei, né? Tá o quinto, tá o sexto, tá o sétimo, tá o Uhum. oitavo, tá o nono. Então, por isso que a mediana é 3, beleza? Tá. Então, quando a gente tem uma tabela, não é direto, como foi nesse caso aqui. Nós vamos ter que fazer essa avaliação da posição, ok? Tá, entendi. Então, show de bola. Então, como você pode ver, né, isso aqui já não é tão simples como o caso quando eles te dão o raw. A tabela, normalmente, complica a nossa vida. Beleza, se for par, né? Se for par, nós não temos um cara no meio, porque nós vamos ter dois no meio, né? Tipo assim. Sim. Então, quem vai nos dizer a mediana vai ser a média dos dois caras que estão no meio. E como é que eu pego eles? N dividido por 2 e o N dividido por 2 mais um. Então, N dividido Uhum. por 2 dá 3 aqui no caso. E mais um dá 4. Então, eu vou ter a mediana como a média dos valores do terceiro cara e do quarto cara, né? Lembrando que essa conta aqui nos dá a posição. Uhum. 3 mais 4 aqui no caso vai ser o cara da terceira posição, que é o 12, mais o cara da quarta posição, que é o 14. 12 mais 14, 26 dividido por 2 dá 13. Então a mediana é 13. Sim. Acontece que nessa nossa distribuição nós nem temos o valor 13, né? Cadê o 13 aqui? Não tem, mas não tem problema. Uhum. Acontece. Às vezes a mediana não é um valor do teu próprio raw. Não tem problema nenhum. E a mesma coisa aconteceria se tu tivesses uma tabela, né? 42 dividido por 2 dá 21. Então, a mediana vai ser a média do 21º termo e 22º termo. Onde é que eles estão? Estão nessa classe aqui. Uhum. Porque essa classe aqui acumulou 30. Então, do 15 para o 30, do 15 para o 30, com certeza o 21 e o termo 21 e o termo 22 vão estar aqui na 30, né? Sim. Que é onde acumulou 30. Então, o valor de ambos é 87. Uhum. Significa que a mediana é 87. Se eu quiser, eu faço a conta besta aqui. 87 mais 87 divide por 2 dá 87. Sim. Entendeu? Tudo isso que a gente viu aqui é bem simples. O problema é quando a gente tem frequência em classe. Aí o bicho pega. Uhum. Porque aí a fórmula é essa fórmula demoníaca aqui. Ela não é nem um pouco simples. Olha a quantidade de passos que tu tem para resolver essa conta, porque cada um deles é um valor aqui que não está, assim, de modo geral, explícito para nós, né? Sim. A primeira coisa que a gente tem que fazer é, bem, colocar os dados em ordem crescente, né? Mas de modo geral a gente já tem a tabela, então esse passo te ignora. Veja, estamos querendo calcular a mediana de uma situação como essa, onde você tem classes, né, com intervalos, certo? Com Uhum. inputs aqui de classe. É, como a variável é contínua, não importa se é par ou ímpar, beleza. Então a gente encontra isso, né? Encontramos essa informação. Então, através da frequência acumulada, a gente identifica a classe que contém a mediana. Não precisa ser necessariamente assim, né? Mas beleza. Aqui no caso, a mediana vai ser 728 dividido por 2, o que vai dar 300 e pouco, né? 300 e pouquinho. Ou seja, a mediana está nessa classe aqui, concorda comigo?
Uhum. Maravilha. Agora a gente utiliza essa fórmula. A mediana vai ser exatamente quem, né? Qual é exatamente o valor da mediana? É o valor do limite inferior da classe onde está a mediana, mais ponto médio da classe onde está a mediana, menos a frequência acumulada da classe anterior à mediana. É isso que significa esse menos aqui. Tá. Frequência acumulada da classe anterior à mediana. Tudo isso dividido pela frequência, aqui ele chamou de MED, né? Mas é só ME, frequência absoluta da classe que contém a mediana. Ou seja, a frequência da classe, né? Quantidade de Uhum. dados que tem lá dentro. Tudo isso dividido pela amplitude da classe que contém a mediana. Então é dado pra caramba aí, para não se perder é complicado. Então vamos lá. Para esses dados aqui. Primeira coisa, a gente pega ali o 728, divide por 2. Olha só, eu errei até. Ó. Dá 364 a metade disso. Não é 300 e pouco, é 300 e muito. Vai estar nessa Uhum. classe aqui. Tá. Beleza? Isso. Que é a nossa quarta classe. Eu. Não! Come bola, desculpa. Olha só, até eu me confundo, né? O que você errou na prova, eu mesmo poderia ter errado num momento de distração. O trezentésimo sexagésimo quarto elemento tem a ver com a frequência, no caso, a frequência acumulada. Então, do 230 por 574, o trezentésimo vai estar por aqui, certo? Vai estar Tá. nessa classe aqui, como eu tinha dito antes. Aham. Maravilha. Então, a nossa mediana está aqui, porque nós encontramos. Esse cara é a mediana, trezentésimo sexagésimo quarto. Vai estar nessa classe aqui, que acumula o termo 231, 232, 300 e pouco, 400 e pouco, né? Vai estar tudo aqui. Acho que eu quase confundi com o valor próprio da temperatura. Estamos falando de posição. Aqui são os valores da variável. Não são as posições. As posições vão estar nas acumuladas, nas frequências, né? Beleza. Tá. Bem, de toda forma, a gente já consegue ter um escopo da nossa mediana. Ela vai ser um valor entre 300 e 350, porque ela está dentro dessa classe. Uhum. Vamos encontrar o valor exato dela. Limite inferior da classe onde está a mediana, ou seja, 300. É o limite inferior. Tá. Ponto médio. Quem é. Bem, Pmed é isso? O que é Pmed? Ah, não. Pmed é a posição da mediana. Quase confundi, ó. Pmed é a posição da mediana. Que é aquele valor que a gente já encontrou, né? Sim. 364. Coloca aqui. Frequência acumulada da classe anterior à mediana, 230. Tá. F médio, ou seja, frequência absoluta da classe onde está a mediana, 344. Uhum. Multiplicado pelo intervalo de classe, né? A quantidade de dados que tem ali dentro da mediana, da classe onde está a mediana, que é 50. Para todas elas é 50, né? Menos para a Uhum. última aqui, que o último dado desse estudo deve ter sido 500. Beleza? Tá. E agora é fazer a continha, né? Daí, fazendo a continha aí já era. Beleza? Tá bom. Então, né? Continha braba, bem braba, É mas dá para meio fazer. confuso, mas dá pra fazer. Cheia de dados, né? Mas dá para Sim, fazer. sim. Maravilha. Então, show de bola. Agora, vamos ver o que nós temos aqui. Temos um exercício. Então, para te agilizar a tua vida, eu vou fazer o seguinte. Eu vou copiar os passos aqui, que dão nome a todas as coisas. E vou te mandar aqui também esse cara. Tá aqui o exercíciozinho para tu fazer. Note, né? É fazer uma conta. Você só precisa fazer uma conta, né? Então não é uma coisa que para ser tão demorado, mas é bem meio confusa. Então Uhum. cuidado aí, beleza?
Tá, acabei aqui. Cara, eu vou. Manda aí, deixa eu ver. Tá. Chegou em alguma coisa? Oi? Você chegou em alguma resposta? Sim, cheguei em 1,570. É 5750. Hum. Aproximadamente 1,57. Faz sentido, né? Porque parece ser um dado que está aqui nessa classe, que realmente me parece ser a classe da mediana. Vamos ver aqui. Quando que vai ser sua próxima prova, você sabe? Agora as provas vão ser só em abril. Se eu não me engano, estatística especificamente vai ser, acho que tipo, dia 4 de abril, dia 5 de abril, alguma coisa assim. Temos tempo. E por acaso você já sabe qual que é a matéria da prova? Sim, tem aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu acho que é probabilidade, mas confere aí. Sim, aqui, ó, conteúdo. Probabilidade e variáveis aleatórias e distribuições discretas. Maravilha. Tá bom, vamos ver o que você fez aqui. Você encontrou, primeiramente, a paradinha, que é a posição da mediana, o 42º termo. Você já coloca esse cara aqui. O limite inferior de onde nós temos isso. Ué, que questão estava aqui? Eu vou ter que abrir aqui. Aqui é 1,44 mesmo. 42. Classe acumulada. A frequência acumulada da classe anterior é 18. Dividido por 32, que é provavelmente a frequência absoluta da classe da mediana. Isso. O intervalo de classe que é basicamente 62 menos 44, que é 18, 0,18. Daí você fez essa continha, achou 1,57, e esse resultado faz todo sentido do mundo, porque 1,57 é um número que está entre 1,44 e 1,62, não é mesmo? Uhum, Maravilha! Moda é o valor que mais aparece, como a própria palavra moda indica com roupa, né? Roupa que tá uhum, todo mundo usando, tá na moda. Então, quanto sim. mais aparece determinado valor, esse valor se caracteriza como a moda. Então, no caso é 7 aqui. Já porque é o número que mais aparece aqui, né? Às vezes tu tem mais de uma moda na tua série, né? Por exemplo, Uhum, aqui tu tem a moda 5 e a moda 9. sim. Muito bem. Então, às vezes, nós temos tabelas, né? E é mais fácil encontrar a moda até na tabela, porque é só você olhar quem tem a frequência maior. A maior frequência que aparece na minha lista aqui é 25. Ou seja, o dado associado a isso, né, vai ser a moda. Então, é 6. A moda não é 25, a moda é 6. 25 são as vezes que aparecem esse dado da moda. Uhum, Beleza? Maravilha. Tá pegando aqui. Ah, sim, mesma coisa, né? É, que eu acho que ele quis dizer exercício, mas de toda forma, a moda é o sangue O, porque é o que tem a frequência maior. Ah, ele falou aqui. Muito bem. Às vezes nós temos frequências de classe,
E daí a coisa acontece que ela é chata, como sempre, quando é frequência de classe, né? A gente olha aqui quem tem a frequência maior, e a moda é a média dos extremos dessa classe, né? Então, soma divide por 2. No caso aqui vai ser, não sei. Deixa eu ver, vai dar 2,8. 2,08 divide por 2, 1,59. Acho que a moda é essa, 1,59. Beleza? Tá. Eu teria que fazer a conta melhor, mas não estou muito bom de cabeça hoje. Mas tu entendeu, né? É pegar esses Sim, sim. valores aqui e dividir. Tá. Note, quando nós estamos falando de apresentado em frequência de classe, nós temos dois tipos de moda que dá para obter, a bruta e a de Pearson. A bruta você vai obter quando você tem uma tabela. Tá. A de Pearson você vai obter, de modo geral, quando você consegue ter a mediana. Ou quando te informa a mediana. Uhum. Ou. De modo geral é isso, né? Quando te dão um roll, fica legal de tu pegar a mediana ali, né? E por aí vai. Beleza? Tá. Então, a ideia é essa. Tu vai fazer a de Pearson quando tu não tem tabela. Show de bola. Beleza. Os dados de média, moda e mediana, eles te auxiliam a fazer uma tabela. Ou melhor, um gráfico, né? E o Uhum. gráfico, ele ele pode ter assimetrias, né? Ele pode ter assimetrias quando os valores de média, moda e mediana estão muito longe um do outro. Quando eles são todos o mesmo valor, ou estão extremamente próximos um do outro, né? Tu tens um gráfico bem simétrico. É até o gráfico que a gente normalmente usa na distribuição normal, que é uma coisa que acontece aí, né, que aparece bastante quando a gente está estudando física, né? Quando a gente está estudando, que seja física, matemática, estatística, aparece bastante esse negócio aí, Uhum. essa distribuição normal. Tá. Mas às vezes tu não tem, né? Aqui mostra uma coisa interessante. Aqui mostra a importância de você conhecer as medidas de localização. Por quê? Uhum. Porque quando a gente olha para esse gráfico, né, a gente vê que ele tem uma baita de uma simetria. Ele tem mais dados acumulados à esquerda. Isso nos mostra que o pico do gráfico, ou seja, a moda, mais à esquerda da mediana, mais à esquerda da média. E note que a moda está exatamente no pico, por quê? Porque, de modo geral, quando você faz um gráfico, o eixo vertical é o eixo da frequência. Ok? Então, a moda, obviamente, é o cara que tem maior frequência. Uhum. E como você pode ver, a média está bem deslocada da maioria dos valores. Sim. Por isso que a média, às vezes, ela não é uma boa medida, porque ela é muito afetada por dados extremos. Uhum. Por exemplo, se você tem uma empresa e todo mundo lá recebe um salário mínimo, mas o chefe recebe bastante. O fato do chefe receber um valor muito alto puxa a média de salários dessa empresa para cima, que é o que nós estamos vendo aqui nesse gráfico. Só que esse valor não dá um indicativo de fato da descrição, não descreve exatamente os salários dessa empresa, né? A maior parte da galera recebe menos, sacou? Uhum. Mas como tu tem um dado muito extremo, né? Puxou a média para cima. Por exemplo, você também pode ter uma turminha ali de um cursinho de inglês, cinco pessoinhas só, fazendo Uhum. curso. As notas foram 2, 2, 3, 3 e 10, né? Um cara tirou 10. Essa turma é uma merda, só tem um cara que é bom, né? Só que Sim. esse cara ser bom puxou a média da sala para cima, isso descaracterizou que a turma é ruim, sacou? Uhum. Então, por isso que mediana, num caso como esse, seria muito mais apropriado, né? Mediana, nesse caso que eu falei, é 3. Então, Sim. pô, faz muito mais sentido. Muito bem. Então, por isso que média às vezes não é legal. Acho que eu já sei um exercício que eu errei lá na prova. Ah, é mais um? Sobre. Eu achava que eu tinha acertado, mas assim, agora eu tô lembrando aqui, tinha um Você não viu a exercício. prova ainda, então?
Não, não, eu vou receber a Ah, prova hoje, eu só recebi a nota. Aí hoje entendi. que sim eu vou parar para ver o que que eu realmente errei e tudo mais. Mas eu tô com a sensação de que um exercício lá que era verdadeiro ou falso, eu lembro de estar perguntando alguma coisa relacionada se a média se eu não me engano, era a média que ela é muito afetada por valores extremos, né? Se é verdadeiro ou falso. E eu acho que eu coloquei falso sem querer, pensando em moda. Acho que eu Ah, acabei, sei lá, vacilando nisso daí. É uma coisa que eu tenho bastante problema, né? Eu tô com bastante problema de não prestar atenção, né? De vacilar, assim, eu nessas não acho coisas. que você tenha problema de atenção, eu acho que é mais uma questão de segurança. Talvez se a gente tivesse feito umas aulinhas antes, Aham, você iria mais seguro para a prova e tiraria nota boa. sim. Sim, eu dei umas vaciladas, assim, nessa prova aí. Tipo, eram coisas que, tipo, eu sei, assim, eu consigo fazer, se eu fosse fazer, sei lá, com calma aqui, assim, em casa, tudo mais, eu conseguiria fazer tranquilo, mas, sei lá, acho que na prova eu tava meio nervoso, assim, sabe? Entendi. Bem, isso não vai acontecer para a próxima, pode ter certeza. É, Vamos lá, vamos fazer mais um exercício aí, né? Tá mandando, a gente faz. A gente não, né? Tu. Vamos ver o que ele tá sim. mandando aqui. Calcule a moda de Pearson. Então, como você já entendeu, né? A moda de Pearson depende de você conhecer a mediana e a média. Uhum, Então, como você pode ver também, né? Essa é uma situação que tem classes. sim. Ou seja, vai ter que calcular a mediana daquele jeito tenso lá, né? Deixa Uhum, eu pegar a fórmula de Pearson aqui, a moda de Pearson. Então, a moda tranquilo, né? Ou melhor, a média tranquilo. Soma todo mundo, divide ali. Claro, você vai ter que encontrar os pontos médios, né? Não, não tão tranquilo assim. Eu acho que você vai ter que ficar a aula fazendo isso aí, mas vamos ver se você consegue fazer sem errar. Beleza? tá. Show de bola. Então tá bom, eu não vou mais dar muitas dicas, né? Você tem essa apostila? Eu acho que Tenho, eu mandei, tenho. né? Tem a Show. apostila, sim. Se você precisar, tem dados lá, né? Mas acho que não precisa. Sim. Beleza? Então tá bom.
Tinha ido no banheiro, Rafa. Tá com alguma dúvida aí ou tá tranquilo? Não, tá tranquilo por enquanto. Maravilha. E, man, eu já cheguei na resposta aqui. Então, é que eu demorei para pensar como que calcula o ponto médio. Eu tô tentando O ponto calcular. médio? É, Bem, eu havia te dito, né? Uma vez que você ahn, somou. Ah, melhor, ponto médio é mais fácil que isso. Você simplesmente soma os extremos e divide por dois. sim, sim. E daí Então, é você vai isso ter que um ponto eu. médio aqui, 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 aqui. Multiplica esses pontos médios pela frequência, né? Sim, Soma todo é mundo e isso divide que por calcula a média. 320. Beleza. Mas, cara, eu vou finalizando por aqui. Eu já vou te dar um Tranquilo. spoiler da resposta, 7,3 por aí. Uhum. Tá, Daí você confere se tiver certo, beleza?
Tranquilo. Aí Tá depois bom. eu te mando a resposta, como eu Pode fiz ser, certinho. pode ser. Tá bom. Tá bom, Rafa. Até a próxima. Valeu. Até a próxima. Valeu.